Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como você pode utilizar os scopes do Model dentro do Laravel, beleza? Vou estar passando primeiramente pelos scopes locais e os scopes globais, beleza? Se você vier aqui na documentação, na parte do Eloquent aqui, ele vai ter aqui dois lugares aqui que a gente usa muito no dia a dia. Eu vou mostrar para vocês como você pode utilizar, beleza? Aqui tem o Global Scopes e se você descer aqui para baixo também, ele tem o Local Scope, beleza? Então eu vou pegar um caso de uso aqui. Eu estava com a aplicação rodando aqui, que foi a última que eu tinha utilizado no vídeo anterior, que é basicamente uma aplicação de ticket bem simples. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês como implementar um campo de busca aqui e utilizar Scope para isso, beleza? Vamos lá. Primeiramente, eu vou no meu index, se eu não me engano, é onde está esse cara ali. E a gente vai colocar primeiro um campo de busca ali, beleza? Deixa eu ver onde fica. Eu acho que eu vou colocar aqui. Posso fazer. Opa! Vou abrir uma div aqui só para a gente tirar isso daqui. E mais o que? E aqui eu vou colocar um input. Colocar um. Aqui eu vou colocar um input do tipo search, beleza? Como eu estou utilizando o Breeze, que ele já tem padrão, então eu vou colocar o quê? Text input, se não me engano. X text. Tá. Voltei aqui. O meu teclado tinha dado uma travada e então o que a gente vai fazer aqui? Vou incluir esse cara aqui e vamos dar uma olhada como é que tá ficando aqui, beleza? Como vocês podem ver, já tem aqui o input. Não ficou muito bonito, mas enfim, não vou me atentar muito a isso nesse vídeo. Então, o objetivo é a gente entender como funciona. E aqui no wire model eu vou colocar um ponto live, beleza? Se eu não me engano, vamos dar uma olhada aqui na documentação do LiveWire. Library Docs. A gente vai entrar na documentação do Library só para eu dar uma olhadinha aqui. Se eu não me engano, ele tem um debounce. Debounce. Deixa eu ver. Vamos descer aqui. Wiring. Deixa eu ver. Modo.live e tinha um. Tem a questão de um debounce aqui, cara. Deixa eu ver. Debounce. Deixa eu debounce. Beleza. E aqui, ó, tem um wire model e a gente pode colocar um tempo em milissegundos para ele não ficar pesquisando sem parar, porque o live ele faz basicamente isso. Então eu gosto de colocar isso daqui. Vamos lá no nosso componente, lá no back-end, e vamos criar essa propriedade aqui, beleza? Que vai ser a propriedade search. Geralmente ela vai começar vazia. Eu vou passar um outro atributo aqui, que é o seguinte, colocar um hashtag aqui, que é um atributo, e aqui, se eu não me engano, é URL só. URL. Meu Deus. Se eu não me engano, é isso. Eu tenho que ver se eu encontro ela aqui. Laravel URLs. Se der algum problema, ele vai reclamar, acredito eu. E deixa eu ver. Beleza. Basicamente, ele está jogando aqui na URL. Para isso que eu coloquei aquele atributo lá. É justamente isso que eu queria. Ó, ele demora um pouquinho, depois ele traz. Então é muito bom colocar esse debounce justamente para você botar um load, alguma coisa na tela, fica bem legal, beleza? Mas vamos ao que interessa. Se a gente vier aqui no nosso model de ticket, né? Eu tenho alguns campos aqui, né? Nesse caso aqui não vou ter no model, mas enfim. Se eu vier aqui na migration, eu tenho o seguinte model. Title, description e prioridade, beleza? O que eu posso fazer aqui? Por padrão, a gente vai fazer da seguinte forma inicialmente, beleza? Eu vou chamar esse carry aqui só para organizar melhor a nossa carry. Descer o paginate aqui, beleza? E aqui eu vou colocar o seguinte, né? O padrão a gente faria como? Quando existir o search, eu aplico nas colunas que eu quero aqui, beleza? Então, eu vou até estruturar melhor, que eu vou passar como função só para ficar melhor que a visibilidade. Então aqui, geralmente a gente faz dessa forma. E aqui a gente pode passar a encadear os métodos que a gente quiser, certo?
teria que ver como a gente teria que fazer com as enãs ali, né? E or where, prioridade, like, search. Não sei se funciona com a enum também, mas a gente pode testar, não tem problema. Não sei se vai dar problema no paginate, às vezes ele dá. Ó, vocês podem ver ele tá buscando já aqui pela própria enum mesmo, não tem problema. Então ele tá usando um like, né? Vocês podem ver aqui, ele demora um pouco, deixa eu ver. No caso, se eu pular, ele não encontra. Mas na verdade é porque no back-end ela não tem essa descrição aqui. Isso aqui é só do front-end mesmo, beleza? Se eu pesquisar aqui também, então você pode ver que está funcionando perfeitamente. Então, como é que eu posso aplicar as enums nesse caso de uso aqui? Basicamente, a gente tem que vir aqui... Enum não, scopes, desculpa. A gente vai vir aqui e vai criar um scope chamado... Vamos colocar aqui, public function. Criar uma function com o prefixo de um prefixo de scope, beleza? E aqui eu vou colocar o seguinte, ele vai receber uma carry, certo? Igual ele colocou aqui, uma carry, e no final a gente pode colocar da seguinte forma, para ficar melhor ainda. Isso aqui depois eu vou explicar para vocês, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer da mesma forma, né? Return, e deixa eu ver se ele indicou da forma certa aqui. Exatamente. Isso aqui vai funcionar, acredito eu que vai funcionar perfeitamente, beleza? E como é que a gente faz para chamar esse scope? Então eu criei esse scope aqui dentro do meu model, né, certo? E como é que eu faço para chamar esse cara? É muito simples. Daí eu venho aqui no meu index, tiro tudo isso daqui e passo aqui e chamo o meu search. E dentro do search eu passo o seguinte, eu passo o atributo search e eu passo todos os outros atributos aqui. Por que eu não passo o curry? Porque como eu estou dentro do build aqui, ele já entende e já passa o primeiro parâmetro como sempre vai passar como curry, beleza? Então, só para ficar mais fácil aqui, você pode tipar aqui, né? Builder, se eu não me engano é esse daqui, posso estar fazendo merda. Enfim, esse aqui vai ser do tipo string, né? Só para ficar melhor. E esse aqui é um make or mix. E ele retorna um builder, né? Em teoria, agora é para continuar funcionando, né? Depois que eu vou até recarregar aqui, vou tirar o... Já está funcionando, né? Como vocês podem ver ali, eu recarreguei e ele continua funcionando. Se eu colocar aqui o T, por exemplo, filtrar aqui por qualquer coisa, outro aqui, por exemplo, é superlau, qualquer coisa, beleza? Pô, show de bola. Então, basicamente é isso. Outra coisa que você pode fazer, inclusive aqui nesses scopes locais, o que você pode fazer? Você pode vir aqui dentro do seu model aqui e criar uma pasta chamada trait, beleza? Traits, né? Traits. E aqui você pode colocar o seguinte, sei lá, coloca qualquer nome, searchable, por exemplo, né? .php, e aqui dentro desse cara você vai fazer o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abstrair para dentro daqui aquele carinha lá, beleza? Então a gente vai fazer da seguinte forma, se eu não estou enganado, tá? A gente vai chamar uma trait aqui, que vai chamar searchable. Basicamente esse escopo a gente vai importar aqui curly build, se eu não me engano é este cara aqui. E lá no nosso ticket, eu acredito, deixa eu comentar aqui só pra gente testar. Se eu vier aqui ele vai quebrar, certo? Porém, se eu não me engano, se eu chamar aqui o searchable e fechar aqui, opa, searchable, fechar, vamos ver se está cortando, beleza. Searchable not found. Ele não importou, certo. Claro, pessoal, esqueci de colocar o namespace aqui, né? É necessário. Então vamos lá, searchable, ele vai importar aqui pra gente e, em teoria, era para funcionar, né? Ele tá falando aqui que o build deve ser do tipo... certo. Faz sentido. Vamos fazer da seguinte forma aqui para ver se funciona. Esse builder aqui, deixa eu ver o que eu passei aqui. Eloquent builder. Tá. Eu acredito que foi o tipo ali, né, que a gente passou errado.
Beleza. Ou seja, se vocês verem aqui, para que que eu fiz isso daqui? Esse cara aqui eu posso chamar ele em qualquer modo que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui no user, eu passo ele aqui, searchable, e no caso aqui, searchable, né? Importei aqui. Por exemplo, se eu abrir o Tinker aqui, um exemplo, para quem não sabe, o Tinker é tipo um terminal dentro do... Por exemplo, se você fazer o seguinte aqui, né? User, deixa eu buscar todos os usuários aqui só para ver se tem quantos usuários tem. No caso aqui só tem um usuário, né? Mas, por exemplo, se eu fazer o seguinte, a mesma coisa, ó, carry, e aqui eu passar um search, com o quê? Primeiro parâmetro aqui do search sei lá, vamos passar um teste, porque aqui no caso eu estou inserindo manual, né? Então não adianta muito não. E aqui nas colunas, opa, fiz merda aqui. Enfim, vamos fazer. Até dar um enter aqui, né? Entrar no Tinker de novo. Fiz muita merda. Vamos lá. Vou passar um carry aqui para ele instanciar o builder já de cara. E eu vou passar um search. Search, deixa eu ver mais o que. Aqui depois eu vou passar a minha, sei lá, qualquer coisa, né? Eu vou passar o teste só para a gente testar, para ver se está funcionando. E nos outros parâmetros eu vou passar a coluna que eu quero que ele busque, né? No caso, eu quero que ele busca na nossa coluna e-mail, deixa eu ver, e-mail e também name, né? Opa, tá aqui, name, certo? Opa, vou tirar aqui, vou fechar e vou dar um get, né? Dar um get aqui. Em teoria é para ele funcionar, né? Vocês podem ver, ele trouxe. Se eu vier aqui mudar para qualquer coisa aqui, isso, se eu colocar isso aqui não vai trazer nada. E, por exemplo, se eu colocar o meu nome ali também, ZMX, o nome ali do usuário no caso, né? Vocês podem ver, ele está funcionando perfeitamente. Então, eu fiz um escopo ali, criei um trait, né? No caso, um escopo de buscar é muito comum a gente utilizar em toda a aplicação. Então, isso é uma dica muito boa para vocês utilizarem aí, beleza? Agora, voltando aqui, vamos explicar aqui basicamente como você pode utilizar o escopo global, né? Por exemplo, eu posso fazer da seguinte forma, né? Posso ter um caso aqui nessa listagem onde eu queira que sempre o usuário veja apenas os tickets dele, né? No caso, vamos supor assim, essa lista é só uma lista para um usuário normal e ele só pode ver os tickets que ele criou, né? Então o que a gente vai fazer? Vai vir aqui na nossa tabela de tickets, né? E a gente vai precisar colocar aqui a nossa queridinha table. Eu gosto de colocar da seguinte forma: foreign key de for, esse cara aqui. E aqui a gente chama o nosso model user, lembrando que tem que instanciar, beleza? Só isso, basicamente. Vou pegar o caminho relativo aqui desse cara e vamos fazer o seguinte: migrate, refresh, path igual a nossa path ali. E agora? Beleza. Não sei se assim vai funcionar por conta das barras invertidas, né? Infelizmente o WSL tem dessas. Show de bola. Ele migrou aqui, então se eu abrir errado, se eu vier aqui no meu banco de dados, aqui na parte de tickets, não tem nada, né? Enfim, mas ele já vai ter, já é para ele ter criado. Então eu vou fazer da seguinte forma, só para agilizar, eu vou no meu, se eu não me engano, tem um factor aqui, tickets factor, e eu vou colocar, não é na prioridade, é no, opa, tô clicando no botão errado aqui, vou passar um user ID aqui, e no caso, vou colocar um user factor. Então ele vai criar um usuário, né, certo? Nesse caso a gente nem precisa, porque a gente tem um cadastrar aqui, e é muito simples, é só eu vir aqui no meu index, né, vai ter aqui dentro o create, e aqui dentro do create, na hora que eu vou criar, é só eu passar o seguinte, né, passo uma vírgula e passo o user ID como meu usuário autenticado, então eu vou criar e vai ser o meu usuário, mas enfim,
Eu vou pegar e vou rodar o Fresh também. Eu vou entrar no Tinker aqui, beleza? Só pra gente digitar errado, enfim. Vou entrar no Tinker, vou chamar o meu ticket, passar um factory com 10 e vou dar um create pra gente ver se está funcionando, beleza? Vou fechar aqui. Pela demora, provavelmente ele deve ter criado, né? Show de bola. Para que eu estou fazendo isso? Para a gente justamente testar o escopo global lá, beleza? Não se atente a isso aqui, mas enfim. Se a gente vier aqui na nossa tabela aqui, se a gente vir no nosso database aqui e vir no nosso ticket, vocês podem, se eu puxar aqui, né? Puxar para o final aqui, vocês podem ver que tem vários usuários diferentes que criou cada task, né? Então o que a gente vai fazer? Vou até abrir a documentação aqui para explicar melhor. A gente vai vir aqui no nosso scope aqui, e a maneira mais simples de criar é utilizando o nosso carinha aqui, né? Então, vamos dar um nome aqui para ele, deixa eu pensar o nome. PHP Artisan e... eu vou colocar My Tasks Scope, mas é porque eu estou bem sem ideia para nome, beleza? O que eu vou fazer? Se vocês abrirem aqui, ele já vem da seguinte forma, né? Ele traz basicamente a mesma estrutura daquela thread que a gente criou lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, sempre que tiver esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar um where e pegar um user ID. A gente vai considerar que sempre que tiver nessa página, o usuário vai estar logado, né? Então vai ter no caso, uma middle ou alguma coisa validando o usuário logado. Em teoria, se eu aplicar esse cara lá no meu model, é para funcionar. Então, como que eu posso fazer isso? No Laravel 11 ficou muito simples. Antes você tinha que colocar lá tinha que vir no App Service Provider e colocar aqui dentro do bot, se não me engano, era no register. Acho que era no register da maneira antiga, nas versões anteriores, mas no Laravel 11 é bem simples. O que você precisa fazer? Você só precisa chamar aqui em forma de atributo. Então, a gente vai vir aqui no nosso model, nosso ticket model, beleza? Aqui em cima da classe a gente vai botar um hashtag, abrir aqui e vamos chamar aqui scope by. E se eu não me engano, aqui a gente passa o nosso model, beleza? Eu vou importar aqui só para ficar mais limpinho. Então, em teoria, agora aqui não é nem para trazer nada, né? Quando eu recarregar. Beleza, não trouxe nada, até porque eu não tenho nenhuma. Se eu vier aqui e criar, vamos criar aqui, vocês podem ver, ele está trazendo. Então, a partir do 11, ele traz. Então, basicamente, o escopo global ele serve para isso. Você consegue, em alguns casos, por exemplo, vamos supor aqui, né? Vamos pensar de uma forma que possa acontecer. Por exemplo, cada usuário pode ver o dele, porém o administrador ele pode ver o de todos, né? Eu vou tirar isso daqui. Lembrando que esse código eu vou deixar no GitHub, do link da descrição, então não se preocupe. Eu vou fechar os outros aqui e vou fazer da seguinte forma, né? Close orders, beleza. Mas vamos supor que você está utilizando a parte de autenticação e permissões do Laravel, né? Tem vídeo no canal aí também ensinando, vou deixar aí se vocês quiserem ver. Então, basicamente é o seguinte. Vamos supor que o administrador pode ver tudo. Então, é muito simples. Seria algo você pode fazer de várias formas, né? Mas você pode fazer da seguinte forma, né? Sei lá, botar um quando aqui. Sei lá, true, né? Aí seria... Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui no meu user atual, né? Eu vou passar um true, né? Enfim, mas enfim. Quando o user atual colocar aqui ao invés de true, o meu user, né? Function, certo? Então, quando ele for true, ou então ao contrário, aqui você pode fazer da seguinte forma. Então, no caso que você faria a verificação, né? Quem alf user, um exemplo, né, do jeito que a gente geralmente utiliza, quem admin, né? Seria quem admin ou sei lá o que. Ou seja, você pode passar a permissão aqui e fazer essa validação aqui. Ou seja, dessa forma, vamos voltar aqui o user, vamos botar um true aqui, né?
só um exemplo. Mas enfim. Se o cara for administrador, então, ao contrário disso, se ele não for administrador, aplica o scope. Caso contrário, ele vê todo. No caso que está passando true, então ele vê todos. Se eu mudar aqui para false, ele não vai ver nada, né? Então, basicamente você pode fazer dessa forma. Se em determinado local você quiser não utilizar, você pode fazer também de outra forma. Você pode ver, você pode adicionar dessa forma aqui também, né? Outra forma de adicionar, mas eu prefiro dessa forma. Mas essa forma aqui também vai funcionar. Então, nessa forma aqui funciona nas versões anteriores também, se eu não me engano. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é sem escopo global. Então, se eu quiser, por exemplo, buscar em determinado local do meu código, eu quiser buscar algo sem o escopo, é muito simples, né? Porque vocês podem ver aqui, ó, se eu vier... Aqui não vai funcionar, né? Mas sempre que ele vai pegar o usuário logado e vai aplicar o escopo, certo? Porém, vamos supor que eu quero agora, vamos supor que é outro lugar aqui, tá? Não se atente aqui na página em si. Mas vocês podem ver que se eu colocar aqui um ticket, um DD no ticket all, independente do que eu estou passando ali, ele vai aplicar aquele escopo, beleza? Vamos ver se ele não quebrou. Então, aqui ó, tá trazendo 2, certo? Só que como vocês viram aqui na documentação, eu posso utilizar esse cara aqui, o if all sem o escopo. E aí você passa o nome do escopo, né? Classe, no caso. Então eu vou passar aqui. Lembrando, depois que você passa alguma coisa que antes do all, ele tem que ser um get, não pode ser mais um null. E aqui a gente passa, aqui a gente instancia a nossa classe aqui, que é myTicket, né? Se eu não me engano. MyTaskScope. Se eu não me engano é desta forma. Não. No caso a gente tem que passar como classe que ele instancia depois, certo? Desta forma aqui também eu vou conseguir... Opa, lugar errado. Dessa forma eu vou trazer todos os tickets que tem na minha aplicação. Então você pode fazer várias validações. Como eu disse, eu não tenho nenhum caso aqui agora no que eu posso validar se ele é administrador ou não. Teria que criar um... Mas enfim, por exemplo, posso criar uma... Eu posso criar lá no meu usuário, né? No meu por exemplo, posso criar um campo na minha tabela de usuário, AuthUser isAdmin, né? No caso aqui vai ser falso, então ele vai trazer todos por quê? Porque eu estou negando, né? Mas, por exemplo, nesse caso, pelo nome, seria, se ele é admin, mostra, né? Então, no caso aqui é falso, não está certo, né? Ele não está trazendo nada. Se ele fosse administrador, traria tudo. Então, basicamente, o vídeo foi esse. Acabei enrolando um pouco, mas tentei explicar aqui, basicamente, formas que você pode utilizar o escopo, formas que vai te ajudar muito a aumentar a sua produtividade e tudo mais, e também ajuda no código. Por exemplo, esse do trait ali, do search, isso é uma coisa que ajuda muito, facilita muito o seu dia a dia, né? Na hora de criar os modos, você não precisa ficar se preocupando, e sempre que é um escopo, você só estende o trait lá. Estende não, você chama para usar o trait no seu modo e já funciona perfeitamente. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se o vídeo te ajudou, se inscreva no canal aí, deixa o like. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!